Um outro problema que eu gostaria de tratar é a questão do outer join e clausal where. Esse problema, bug, enfim, pegadinha, é uma questão muito interessante. Eu tenho visto aí nos fóruns de MSDN essa semana umas 3 ou 4 dúvidas relacionadas a essa questão. Então vamos aproveitar esse webcast para detalhar um pouquinho. O outer join ele é utilizado quando você quer todos os registros de uma tabela e os correspondentes da outra, quer existam ou não. Então, o que, que isso significa? Vamos pensar uma pessoa jurídica. Eu tenho um cadastro de pessoas e eu tenho um cadastro de veículos. A pessoa, gente, ela existe independente do veículo. A pessoa pode ter um veículo, pode ter dois, três, e ela pode não ter. Eu não vou deixar de cadastrar a pessoa por causa disso. Então, quando eu uso um outer join entre pessoa e veículo, eu quero que me traga todas as pessoas, quer tenham veículos ou não. Se a pessoa tiver os veículos, retorna os veículos. Se a pessoa não tiver veículos, retorna só a pessoa e as colunas de veículo elas vêm com nulo. Então, o outer join faz isso. Só que a gente tem que observar alguns critérios na cláusula where para eles não converterem o outer join em inner join. E aí eles vão mudar o resultado esperado. Vamos dar uma olhadinha como é que isso acontece. Então aqui, por exemplo, eu estou inserindo um novo cliente. Aqui a Elaine Silva, né, status A, nosso terceiro cliente. A gente tinha antes a Márcia e a Rebeca. E eu estou botando a Elaine. Observem que a Elaine existe no cadastro de clientes, mas ela não tem nenhuma conta ainda. Claro, acabei de cadastrar. Então aqui eu vou fazer um select da clientes com a contas. Observem que tem um left outer join. O que, que significa? Traga todos os clientes, quer tenham contas ou não. Se tiver conta, traz a conta. Se não tiver, traz só o cliente. Então, se a gente rodar aqui, a gente vê. Ó, a Márcia ela veio 3 vezes porque ela tem 3 contas. A Rebeca ela veio 3 vezes porque ela tem. Desculpa, ela veio 2 vezes porque ela tem 2 contas. A Elaine veio só uma vez. Por quê? Porque ela não tem contas. Mas eu disse o seguinte: traga todos os clientes, quer tenham contas ou não. Como ela não tem conta, veio nulo as colunas da tabela de contas. Só que agora vamos fazer o seguinte: eu quero mostrar as contas, quer tenham movimentação ou não. Então o que eu vou fazer? Todas as contas, quer tenham movimentações ou não. Então vou botar contas do lado esquerdo, left outer join movimentações, aqui a condição, né, o predicado de correspondência, né, onde o cliente ID seja igual à movimentação financeira cliente ID e a conta ID seja igual à conta ID. Então aqui a gente vê aquelas 5 contas, né? As 3 primeiras da Márcia e as 2 da Rebeca. Observem que todas as contas foram retornadas, mas a conta 3 do cliente 1 da Márcia, ela não tinha nenhuma movimentação. Então o que ele fez? Botou null em tudo. As contas que tinham movimentação, ele trouxe aqui as movimentações. A que não tinha, ele deixou nulo. O Walter Johnny faz isso, traz tudo de um lado, independente do outro ou não. Só que agora vamos fazer o seguinte: eu quero as contas cujo valor da movimentação seja maior que R$ 500. Visivelmente, a gente vê que a única movimentação maior que R$ 500 é essa daqui. Então as outras movimentações supostamente seriam descartadas. Se a gente rodar esse select, a gente vê que realmente só trouxe essa. Mas o que aconteceu com os outros clientes? Com as outras contas, na verdade. Ora, eu tinha 5 contas. 3 do cliente 1 e 2 do cliente 2. Quando eu botei essa condição aqui, realmente, essa é a única conta que tem uma movimentação maior que 500. Mas o que aconteceu com as outras contas? Elas sumiram. Por que, que elas sumiram? Eu queria todas as contas, quer tenham movimentações ou não. Então, eu queria ver as outras contas com os nulos e essa conta preenchida. Essa movimentação preenchida, no caso. Mas eu não consegui. Poxa, mas o que, que mudou para a anterior? A anterior trouxe aqui ó, todas as contas, movimentações e os nulos.
Essa aqui eu só botei o 500, porque eu quero todas as contas cujas movimentações sejam acima de 500. Só que no momento que eu coloquei esse 500, eu estou falando o seguinte: eu fiz o alter join e tirei todo mundo que não tem 500. Então ele eliminou esses 4 registros. E vai eliminar essas contas. Vai deixar só essa última movimentação. O que eu teria que fazer não posso colocar ele na cláusula where. Uma vez que eu coloco ele na cláusula where, eu estou falando que ele não pode ser nulo. Então as contas que não tiveram movimentações já são descartadas, porque aqui é um valor que existe. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer é pegar essa condição e subir para o join. Vamos ver. Aliás, antes de fazer isso, observem aqui que o inner join teve o mesmo efeito. Pô, o inner join, o left outer join retornando a mesma coisa, como é isso? É por causa dessa cláusula where. No momento que eu coloquei a cláusula where falando das movimentações, desculpe, ó, que a movimentação tem que ser essa movimentação tem que ser maior que 500. Então, na hora que eu coloco isso, eu estou dizendo a movimentação tem que existir. Se a movimentação tem que existir, não pode ser alter, porque o alter traz as contas com as movimentações, quer existam ou não, mas se eu ponho uma cláusula where, eu estou dizendo a movimentação tem que existir. Se a movimentação tem que existir, as contas que não obedecerem aos critérios vão ser descartadas. Então, implicitamente, o alter virou inner. E ele não trouxe o resultado que eu queria, mas consumiu mais recursos, porque o outer join consome mais recursos que o inner join. Vamos dar uma olhadinha aqui no predicado. Então aqui ele trouxe todas aquelas contas, né? Só que se a gente olhar, aqui é uma ordem que é executado o select. Então eu tirei isso aqui do Books Online, né? Então o que o select em termos faz primeiro? Primeiro ele vê o que tem no from, depois ele faz o join e depois ele faz o where. Então quando eu faço isso aqui, eu rodo esse select, o que ele vai fazer primeiro? Primeiro ele vai ver o que tem no from, fez o from, depois ele fez o on, né, comparou e não tem cláusula where, ele não fez cláusula where. Mas se eu colocasse aqui, vamos colocar aquela que é a cláusula where movimentação valor maior que 500. Então aqui o que ele faz? O from, o on, só que depois a cláusula where faz o filtro. Esse é o problema. Essa cláusula where elimina as outras contas que eu queria trazer. Então o que eu tenho que fazer? Se a tabela de movimentações, gente, eu tenho que subir ela aqui para o join. No momento que eu faço isso, ele vai trazer todas as contas e as movimentações acima de R$ 500. Qual a diferença dessa para aquela anterior? A diferença é que aqui ele fez o from, fez o on e filtrou com o where. Aqui ele fez o from, fez o on, só que a condição está no on. Então ele vai considerar essa condição na hora de fazer os correspondentes. Ele não vai simplesmente descartar depois que ele fizer as correspondências. Isso não significa que a gente tem que colocar tudo no join. Se tivesse alguma característica da tabela conta, a gente poderia colocar na cláusula where sem problema, porque aí não faria diferença. Se fosse inner join também, inner join não faz diferença de forma nenhuma, independente da tabela estar à esquerda ou à direita, inner join só traz quem está nas duas, então a gente não teria problema. Esse eu tenho visto muito frequentemente no fórum. Espero que o pessoal do fórum esteja vendo.